Oremos para dar início hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida, pelo dia, pelo Teu perdão, pela misericórdia. Pedimos agora o Teu Espírito a conduzir-nos, dar entendimento da Tua palavra, nos fazer compreender Apocalipse capítulo 12. Nada podemos de nós mesmos, mas em Cristo tudo é possível. Em Cristo podemos todas as coisas. E por Cristo. Então queremos que o Senhor Jesus esteja presente conosco, enviando-nos o Teu Espírito, que é o Teu representante, o professor que sabe e pode nos ensinar todas as coisas, conforme a Tua promessa em João 14, 26. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Apocalipse capítulo 12. É um estudo muito interessante. Vamos começar aqui com o verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Olha, onde que foi visto o grande sinal? No céu. E uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, no Apocalipse, nós estávamos numa situação e agora ele volta no tempo. É uma mulher. A gente já vai entender qual é o local assim da história. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vejamos interessante. Uma mulher. O que significa uma mulher em profecia? Mulher, tem um texto que eu gosto bastante, que é em Efésios. Efésios. Um texto que eu gosto bastante para explicar sobre isso. Efésios capítulo 5. Nós lemos a partir aqui do verso 23. O verso 23, o verso 30 e o verso 32. Osana, pode ler para nós, por favor? Efésios 5, 23, depois o verso 30 e o verso 32. Posso. 5, 23, 30 e 32. Diz: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Muito obrigado. Então, nesses versos, dá para ler todo o contexto, tem mais mensagens específicas para situações do próprio relacionamento, homem e mulher, mas, marido, esposa, mas assim, com relação a Cristo, ele compara, assim como um homem é casado com uma mulher, assim é Cristo com a igreja. Então, Cristo é como se fosse o marido e a mulher é a igreja. Esses são os paralelos. Então, nós somos como se nós fôssemos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a esposa. E aí ele até usa a comparação lá do texto de Gênesis. Quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Então, se torna uma unidade. É isso que Jesus deseja ser com a igreja. Aí o verso 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É um mistério isso. Então, nós somos membros e compomos a esposa de Cristo, cada um de nós, né? Toda a igreja, na verdade, todos os membros da igreja de Deus. Então, essa é a questão. Quando nós, então, voltamos lá para Apocalipse, então nós já vimos que a mulher é um símbolo da igreja. Então, nós temos uma igreja que está no céu. A questão aqui, estar no céu, nós até vimos Apocalipse capítulo 11, está num local elevado, de importância. Como as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 foram levadas ao céu, e aí, como nós vemos lá em Daniel, nós estudamos também,
E quando o próprio rei, vamos lá em Daniel capítulo 4, deixa eu me ver aqui. Daniel, capítulo 4. Subiram. Daniel 4, 22. Obrigado. Aqui. A respeito do rei Nabucodonosor, quando ele se exaltou. Aqui, Daniel 4, 22. Tobias, tem aí? Se quiser ler, Daniel 4, 22. Só ativar o áudio aí. Ja, sim. E tu, o rei que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Muito obrigado. A grandeza cresceu até o céu. Então, é uma questão de elevação, de poder, de exaltação. Aqui ele acabou fazendo isso e pegou para si como se fosse por causa dele. Não reconheceu que Deus que domina e tem o controle de tudo. Aí Deus o humilhou, o rebaixou por 7 anos. Aí ele ficou lá como um animal por 7 anos. E aí, quando a gente vai a Apocalipse 11, as duas testemunhas que foram humilhadas na Revolução Francesa, ou seja, a Bíblia, né, foi perseguida, destruída na Revolução Francesa, depois que terminou a Revolução Francesa, elas foram como se levadas ao céu, em Apocalipse 11, 12. Nós lemos isso. Ó. Isso, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E aí, então, as testemunhas foram elevadas. Quando a gente entra agora no Apocalipse 12, a gente vê um grande sinal no céu. Então, na verdade, essa mulher, essa igreja, ela está exaltada, ela está num local alto, no céu. Viram ela. E aí, aparentemente voando. Mas o que ela tinha debaixo de si? A lua. Debaixo dos seus pés. Então, ela estava exaltada, apoiada sobre algo. Esse algo é interessante. Quando a gente vai ver mulher vestida de sol, nós já vimos em Apocalipse capítulo 10, quando estudamos capítulo 10, quem que é aquele que tem o rosto como que de sol, que brilha como sol, que é representado o próprio Jesus. E quando a gente vê o sol, é um símbolo de Jesus, a luz, a glória. Nós já vimos Apocalipse capítulo 10 isso. E aí, quando agora a gente vem em Apocalipse 12 e diz que ela está vestida do sol, ela não é o sol, ela não é o seu rosto que brilha, não, mas ela está vestida, a roupa dela. E aí, o que significa isso? Vamos para Gálatas, desculpa. Gálatas, no Novo Testamento, é antes de Efésios, que a gente estava antes em Efésios. Gálatas, capítulo 3, o verso 27. Yasmin, se achou, puder ler. Gálatas 3, 27. Que vai nos dar uma orientação a respeito disso. O que quer dizer essa vestimenta, estar vestido do sol? Se aplica em alguma outra coisa? Só, não sei se consegue ler. Yasmin, o áudio está desativado. É Gálatas 3 ou 13? 3, né? 3. Diz assim: porque todos, quando foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestireis. Muito obrigado. Então, olha só o símbolo. Se batizado em Cristo, se revestir de Cristo. É como se fosse vestido, coberto por Cristo. A roupa nos cobre nossa nudez. Cristo, então, ele é aquele que cobre a nossa vergonha, a nossa nudez espiritual, a nossa injustiça. Então, ele nos dá a sua justiça.
E as roupas são o símbolo da justiça, como nós já estudamos também. Então vejam só o símbolo, que interessante. Cristo, estar revestido de Cristo. Então era uma igreja que estava vestida de Cristo, tinha a justiça de Cristo cobrindo ela. E essa igreja estava num local elevado. E ela tinha o que? A lua debaixo dos pés. Sobre isso, vamos para Hebreus. Sônia, se puder ler para nós, Hebreus. A gente está aqui em Gálatas, um pouco para frente. Há vários livros para frente, na verdade. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, vai ter Timóteo, Tito, Filemão, daí Hebreus. São livros pequenos. Hebreus, capítulo 8, o verso 3, verso 3, 4, 5 e 6. 3 ao 6. Hebreus 8, 3 ao 6. E aí, nesse texto, nós vamos entender um pouco melhor. Hebreus 8, 3 a 6. A 6. Diz assim: porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador da aliança que está confirmada em melhores promessas. Muito obrigado. Então, olha que interessante isso. Aqui está dizendo que se os sacerdotes que tinham todo o ministério no santuário terreno tinham o trabalho deles. Se Jesus estivesse naquela circunstância, ele nem poderia ser sacerdote, porque ele não era levita. Segundo a lei, então por isso, não podia. Mas aí vem o verso 5, e ele diz que todas aquelas coisas que aconteciam sob a lei, qual lei que era essa? A lei de Moisés, a lei que Moisés recebeu e deu instruções sobre vários aspectos, inclusive sobre o santuário, os sacrifícios dos animais, todas essas coisas que apontavam o quê? Para Cristo, que Jesus um dia, o Cordeiro de Deus, viria, seria sacrificado. E aí quando a gente vê aqui, ó, os quais servem de exemplo e sombra, shadow, uma sombra. A sombra das coisas celestiais. Então, aquilo que Moisés ensinou, escreveu, não era a própria realidade, era só uma sombra. Ajudava a entender quando viesse a realidade. A realidade o que é? Jesus. Então, Jesus vem, ele cumpre os sinais, os exemplos, os símbolos e as sombras do passado. Então, Jesus, ele cumpre. E aí, quando nós vemos aqui exemplo e sombra das coisas celestiais, aí vem Cristo e ele, uma maior aliança, ele é o mediador de uma maior aliança, ele é o verdadeiro sacerdote. Então, todos os sacerdotes que houve, talvez ao número de milhares, milhões, talvez milhares, né? Entre milhares, milhões de muitos sacerdotes que houve, em toda aquela dispensação judaica, os hebreus, é apenas uma sombra do que Jesus, de fato, fez, faz e está fazendo hoje no céu. E quando a gente volta, então, lá para Apocalipse 12, quando a gente tem esse entendimento que o que Moisés ensinou é uma sombra, quando a gente vê a questão, o sol é Cristo e a lua é exatamente essa luz menor, ela só reflete a luz do sol. Então, digamos que nós estamos no meio da noite, a gente não tem luz do sol e nenhuma outra luz, está no escuro. De repente a gente vê a lua e a lua está clara, brilhando. A luz da lua, exatamente, ela é um reflexo da luz do sol, que não está visível para nós, mas bate na lua e a lua reflete para nós. Então, o que Moisés ensinou por meio dos sacrifícios, das leis, aquelas conjunto de leis para o povo de Israel, especialmente a gente fala, né, a respeito das leis cerimoniais e todo o conjunto que ele deu para o povo de Israel, era exatamente como uma lua que está apontando algo que eles não conseguem ver,
mas ele está só refletindo uma parte, um pouquinho da luz. E aí, quando chega esse áudio, digamos, o sol nasce, daí seria Jesus, aí ele ilumina todo mundo. E é isso, essa é a questão. Jesus, em João capítulo 1, quando ele falou sobre isso, pedir para a Glaucia, se puder ler para nós. João capítulo 1, o verso 9 e 10. 9 a 12, na verdade, pode ler. João 1, 9 a 12. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém, muito obrigado. Olha só que interessante. O verso 9, ali estava a luz verdadeira, Jesus, né, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então é como um sol que ilumina todos, mas aqueles não quiseram. Então o povo de Israel rejeitou. Então ele ficou rejeitado. Porque ele rejeitou, foi rejeitado. Mas veja só, a mulher agora, a igreja que se levanta depois, ela está firmada sobre. Ela tem os seus pés sobre a lua. Ou seja, tudo o que o povo de Israel recebeu, os judeus receberam, tem a sua importância, tem o seu significado e o seu valor, porque é nisso que a igreja cristã tem o fundamento. Sem aquilo que fizer, é como não ter chão, não tem fundamento, não tem onde pisar. Então, a importância do que Deus deu para o povo é para nós hoje também. A lua, como voltando para Apocalipse 12, é como uma lua debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aí, a parte da coroa provavelmente seja um símbolo dos 12 apóstolos, que foram também fazem parte de toda essa do início, né, da igreja. É um símbolo que eu não saberia explicar com mais profundidade pela Bíblia, mas tem uma coroa de 12 estrelas. O número 12 está relacionado também com o povo de Israel, com as 12 tribos de Israel, e com os 12 apóstolos, como na nova cidade, a cidade santa, tem as 12 portas com os nomes das 12 tribos sobre cada porta, e o fundamento da cidade é Cristo, mas os fundamentos, os 12 fundamentos que estão lá embaixo, assim, sustentando a estrutura da cidade, da Nova Jerusalém, é dito que são os 12 apóstolos. No caso, tem o nome dos 12 apóstolos. Então aí fica esse símbolo, que ali bem exatamente no fundamento, naquela parte principal da Nova Jerusalém, estão o nome dos 12 apóstolos. E aí quando a gente vai compreendendo essa estrutura de a cabeça da mulher é Cristo, então digamos que simbolicamente a mulher está ali, mas Cristo é o cabeça dela. Ele está no céu, mas em conexão, assim, são uma só carne ambos. A unidade que Jesus quer ter com a sua igreja. Exatamente, como se tornar uma só carne. E na cabeça, que representa Jesus, tem então a coroa. A coroa do trabalho de Jesus foram os 12 apóstolos. A coroa, né, o que mais foi a sua exaltação e que permitiu que tudo depois, né, acontecesse. A partir dali se fundou a igreja e foi espalhado o evangelho, os 12 apóstolos. E eles também trouxeram exaltação. Ela está no céu com uma coroa. Então, essa ideia ela é biblicamente verificável, assim, tem evidências. Mas eu não posso assim bater o martelo, não é tão claro como as outras. Mas fica essa possibilidade aí. E faz sentido. Mas seguindo, o verso 2. Vejam só. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então veja só, está grávida. Então uma mulher grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E olha o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas.
a mesma característica do animal de Daniel lá, dos chifres. 10 chifres. Animal terrível e espantoso lá. Também tinha 10 chifres. E aí 7 coroas. Interessante. 3 dos chifres foram abatidos, ficaram 7. Aí, e foi dado. Então, nós percebemos que é um símbolo do Império Romano aqui também. Mas quem que comandava o Império Romano? O pagão nessa época. O Império Romano. O verso 9 vai nos dizer quem também é o dragão. Dragão no sentido, então, como é um sentido de Satanás, mas também quem Satanás usa para fazer a sua obra. E como é que a gente percebe? A mulher grávida. Eu gostaria de entender um pouco melhor esse símbolo com vocês. Vamos para o livro de Provérbios. Um dos primeiros estudos nesse grupo, na verdade, nós começamos com o livro de Provérbios. Então, vamos voltar lá para Provérbios, que eu gosto muito. Então, Provérbios 6, o verso 20. Eu quero só anotar aqui também, que eu acabei não anotando. Grávida. Provérbios 6, 20. Osana, se puder ler para nós. Desculpa, a Eliane. Faltou a Eliane aí. Provérbios 6, 20. Eliane, a Cleo está aí também? Ela já foi para lá. Tá, tranquilo. Depois, se ela quiser ler, daí eu... Então, Provérbios... Filho meu. Isso aí, pode ser 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe. Isso aí. A palavra instrução, na verdade, é mais, no original, dá mais a ideia de lei. Então, essa instrução é a instrução da lei mesmo. Só para dizer, daí na minha Bíblia fala lei, que seria o mais próximo do original. Então, ó, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Vejamos só. Deus tem os mandamentos dele. É de Deus. Os 10 mandamentos são de Deus. Moisés escreveu? Sim, Moisés escreveu. Mas é de Deus. E teve coisas que Deus deu para Moisés, é chamada a lei de Moisés. E para o povo de Israel, que eram sombra das coisas que viriam. Os 10 mandamentos não é sombra de nada. É a código moral. Os princípios do governo de Deus são gravados em pedra. Foram gravados e estão até hoje, em pedra. Moisés escreveu já a lei dele em livro. Um livro, deixou do lado da arca, do lado de fora. A lei dos 10 mandamentos estava dentro da arca, em pedra. Essa é a diferença. Mas, vejam só, a lei de Moisés, quando a gente viu lá, ela é sombra das coisas que viriam. Porque ela apontava, ó, Jesus um dia vai vir. Então, ela era como se fosse anunciando, era um profeta que anunciou, vai vir Jesus e tal. Tinha as profecias. Na própria lei de Moisés, os 5 primeiros livros, que é a chamada Torá, que é traduzida também muitas vezes na Bíblia como lei, é a representação dos livros de Moisés, a lei de Moisés. E aí, ela tem profecias falando, ó, o profeta, dentre vós virá um profeta, a ele ouvireis, ele vos fará saber, né, vos falará, e Deuteronômio 18, se não me engano, tem essa profecia. E tem outras partes, profecias nos 5 primeiros livros, já tem apontando Jesus. Todo o sistema do santuário aponta para Jesus. Tudo isso aponta para Jesus. Profecias, dando... E quando a gente vai aqui em Provérbios 6:20, nós vemos, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ou seja, de quem Jesus foi gerado? Jesus foi gerado da descendência de Davi. Jesus, ele era judeu. Jesus, ele nasceu da descendência judaica. E exatamente esse é o ponto. Como Jesus, ele era judeu, nascido debaixo da lei de Moisés e cumpriu toda a lei de Moisés, então Jesus era alguém que cumpriu isso, ele guardou o mandamento do pai e não deixou a lei de sua mãe. Em sentido espiritual, a mãe de Jesus é o povo judeu. Mas como assim? Jesus é que é o criador, ele que criou o povo judeu. Sim, mas ele se humilhou a tal forma como se ele se tornou um filho daqueles que ele próprio criou. Nesse sentido, ele se tornou carne e osso como nós. Claro que ele não
Não é uma criatura, mas ele se fez e passou como nós, como uma criatura. Ele viveu uma vida perfeita. Na mesma, digamos, como eu posso dizer, na mesma carne e osso que nós. A diferença é que ele não tinha pecado, era totalmente puro. Isso é a completa diferença entre nós e ele. Mas ele nos mostrou que é possível nós, na nossa natureza, buscarmos, andarmos e seguindo a vontade de Deus. É isso que ele veio não só nos dar o exemplo, mas nos dar força também. Hoje, né? Ele nos oferece essa força por meio do Espírito Santo. Mas esse é um assunto bem extenso, mas vamos resumir aqui. Então, em certo sentido, a mulher, quando a gente vai a Apocalipse 12, o verso 2, que estava grávida, é o povo de Israel, tinha todas as profecias. E chegou o momento, a hora de nascer. Daniel, nós estudamos, tinha a data lá que Jesus viria, que ele seria ungido. Estava naquele dia, então tinha um momento certo para Jesus nascer. Então, todas as profecias apontando, está tudo marcado e tal, toda a lei de Moisés, todos os livros dos profetas, todo o Antigo Testamento, o povo judeu, com as profecias mostrando, tá, aí o Jesus está vindo. E ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A maior parte dos judeus rejeitou a Jesus. Mas quando ela estava ali para dar a luz, é exatamente isso. É como se o povo judeu está gerando a Cristo, né? Permitindo que Cristo venha ao mundo por meio deles. Por meio das promessas que Deus fez lá para Abraão. Na tua semente serão benditas todas as suas famílias da terra. Na tua semente, se referindo a Jesus, a semente singular. Paulo fala sobre isso. Então, a semente é o descendente dos judeus, que é o principal, exatamente, é Jesus. Então, Jesus é esse filho que está, digamos, dentro da barriga da sua mãe, do povo judeu. E ele, sendo o criador, se torna ali. E quando ele estava ali, veio o dragão com 7 cabeças. Então, Satanás utilizando o povo, o Império Romano. Por quê? Quando a gente segue, então, o verso 4, a gente vê Apocalipse 12, 4. Deixa marcado esses provérbios que a gente já vai voltar de novo naquele mesmo verso. Então, Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, ele dá uma informação a mais de o que esse dragão fez. Não fez nesse momento. Tinha feito... É como se ele pula no tempo. Ele está aqui falando de Jesus. De repente, ele vai lá antigamente, quando o dragão estava no céu e ele foi expulso e arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E depois ele vem aqui e volta para essa situação. Então ele vai lá, fala como é que foi, lá no início. Depois ele volta aqui. Então ele vai pulando no tempo, só dando informações. E aí quando ele volta aqui no momento que está falando sobre Jesus, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quando Jesus nasceu, por acaso, pouco tempo depois, alguém tentou tirar a vida dele? Quando a gente vai tanto ali no livro na história de Jesus, nos primeiros capítulos, Mateus, capítulo 2, ele vai dizer exatamente nos versos o verso 12, Mateus 2, verso 12. O Paulo, quiser ler, Mateus 2, 12. Só ativar o áudio daí, tá? No meu vídeo. 2:12. Isso aí. Ok, 2:12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho, à sua terra. Isso aí, então os magos. E agora você pode ler o verso 13 também, que aí vai falar o que aconteceu. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise,
porque Herodes há de procurar o menino para matar. Exatamente. E é isso que ele fez. Ele foi no verso 16 e matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus preveniu e fez com que Jesus, com os seus pais, fugisse para Belém. Ele não sabia quem era esse. Ele pediu para os magos: me digam quem é. Ele queria matar. Mas aí os magos foram avisados por Deus e num sonho. E aí foram por outro caminho e não voltaram a falar com Herodes. Aí quando Herodes percebeu, olha, eles não voltaram aqui, o tempo está passando, então o que eu vou fazer? Vou matar todas as crianças de tal idade para baixo, porque daí não vai ter perigo de sobrar alguma. Que seja esse rei que viria, porque ele estava com medo, que estava com o egoísmo dele, no caso, ele estava querendo manter o poder para ele, não queria que outro viesse tomar o seu lugar. Então ele mandou matar todas as crianças. Olha só, o Império Romano então fez isso, por meio de Herodes. Só que quem estava por trás disso era o próprio Satanás, aquele que queria matar Jesus. Então, o dragão é o Império Romano, ali sim, nós vemos a mesma característica de 10 chifres, a mesma que tinha lá em Daniel, desse poder, o Império Romano, esse dragão. Mas quando a gente vê aqui que ele foi e tentou matar, mas Deus evitou e Jesus foi para o Egito, e aí quando Herodes vai, ele mata todos. O dragão tentou matar Jesus, mas Deus protegeu o seu filho, né? E aí quando a gente volta para Apocalipse 12, e olha só, Apocalipse 12, o verso 5. Quando deu a luz. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o Deus e para o seu trono. Esse filho da mulher foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E qual é a característica dele? Vai reger todas as nações com vara de ferro. Agora eu vou pedir ajuda. A Cleo consegue ler? Apocalipse 19. Ela não tá, Eric. Ah, tá, tranquilo. Pode ler você então, Eliane. Apocalipse 19. 19. Deixa eu ver aqui, é o 19, o verso 15. Sai da tua boca sai da tua boca espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso aí, muito obrigado. No verso 13, no final, diz que esse é a palavra de Deus, o verbo. Ou seja, a palavra de Deus é esse que está aqui, que tem a espada que sai, e ele tem o quê? Regerá com vara de ferro. As regerá com vara de ferro, as nações. E o verso 16 também fala que na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é exatamente Jesus, que tem esse poder, que é ele que recebeu. Então, quando a gente volta agora ao Apocalipse 12, então Apocalipse 19, 15 nos revela que esse que recebeu esse poder é o próprio Jesus. Fica claro ali pelo contexto de cada um. Depois, se alguém quiser conferir, ler os versos todos ali de Apocalipse 19, verso 11 até o verso 17, até o verso 16, na verdade. Então, ele vai falar isso. E quando a gente compara agora Apocalipse 12, deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. Exatamente isso. Jesus. Então, esse é o filho da mulher. Então, o filho inicialmente a mulher, no sentido do povo de Deus, Israel, deu à luz ao filho. Mas depois, aí entra a questão que nós vimos. Nós vimos uma cena que é depois disso. Que aí, agora, a mulher, ela está sobre a lua. E a lua, como nós já vimos, é um símbolo das sombras da lei de Moisés. Aquela coisa que ele só reflete algo muito maior que está na luz. Então, quando Jesus vem, deixa de ter aquela importância de seguir todas aquelas questões cerimoniais da lei de Moisés, porque ele é o próprio cumprimento. Jesus cumpriu, ele é o resultado de todas essas profecias. Mas não é para abandonar, chegar e dizer, não presta mais para nada, joga fora.
tudo que Deus deu para o povo de Israel. Não. Pelo contrário, nós devemos estar fundados nisso. É isso que deve ser a base para o nosso, agora, entendimento sobre Cristo. Para nós entendermos quem Jesus é e termos a certeza da sua glória, do seu poder e quem ele é, precisamos do Antigo Testamento, precisamos de toda essa parte, porque é ela que nos dá o fundamento. Ela é uma luz mais fraca para nós quando começamos a entender, comecemos a ver mais claramente a luz mais forte. Então, se alguém que passou muito tempo no escuro, colocado assim direto no sol do meio-dia, pode ter uma dor muito grande, uma angústia, né? Aquela luz muito forte. Mas se você vai aos pouquinhos, deixa o sol ir nascendo devagarzinho e vai iluminando, é exatamente isso que Deus muitas vezes faz. Então, para que a gente também cresça nesse sentido, é necessário nós fazermos o quê? Como Provérbios capítulo 6, que a gente leu antes, voltando agora, né? O verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Vejam só, não deixar a lei da mãe. A lei da igreja... desculpa. A mãe da igreja cristã foi o povo judeu. Então, o povo de Israel permitiu que Jesus viesse, e por meio deles veio, se cumpriram as profecias, e agora, a partir disso, vem a igreja cristã. Então, a mãe da igreja cristã é o povo de Israel. E nós devemos estar firmes nisso. Não deixar. Os cristãos hoje estão com muito perigo, que muitos deles, na verdade, já fizeram isso, outros estão fazendo, de deixar a lei da sua mãe. Então, a lei da mãe, quem é a mãe? É os judeus. Eu vou deixar isso de lado, não é mais para mim, não é mais para nós hoje. Não deixe a lei de sua mãe. É para entender, é para estudar, compreender. Claro que você não precisa mais sacrificar os cordeiros, porque Jesus é o cordeiro. Você não precisa mais, tem muitas daquelas semanas, você não precisa seguir daquela forma. É verdade, mas estude e entenda o que significa, porque aí você vai entender melhor quem é Jesus, o que Jesus fez e faz. É isso que eu está dizendo, que nós precisamos fazer. E quando agora voltamos para Apocalipse 12, agora o verso 6. Então, Jesus foi salvo, então está no céu hoje, olha só. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus está hoje lá. E o verso 6, e a mulher, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Novamente, aquele período de tempo, que é a mesma coisa que os 3 anos e meio, 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, os 42 meses, os 1.260 anos, 1.260 dias proféticos, 1.260 anos, exatamente esse é o período em que o Império Romano já havia caído, mas veja, olha o termo que nós vamos ver aqui, mais para frente. Lá falou do dragão, sim, que ele perseguiu a mulher. Estava ali querendo devorar o filho, a Jesus. Satanás usou o Império Romano para isso. Nós já vimos que o Império Romano ali simboliza. Mas depois vai usar um outro termo, porque muda a forma de ataque. Muda a forma de se manifestar. Então vamos lá, vamos seguir. Depois a gente volta aqui, é muito interessante. Então, só o último detalhe. Então, Apocalipse 12, 6, a mulher, a igreja, foge para o deserto, um local que já ela não está mais no céu. Ali no céu, exaltada, né, fundada sobre o fundamento de Moisés, a lei de Moisés, as profecias, tendo a coroa no céu, assim, brilhando, exaltada, de repente ela é levada para o deserto. Sai do lugar de exaltação e vai para um lugar de humilhação. Por 1.260 anos, que é o que representa ali o símbolo. 1.260 anos a igreja passou sendo perseguida. Perseguida pelo sistema papal. O poder papal perseguiu a verdadeira igreja cristã. Porque, como nós já estudamos em Apocalipse, em Daniel, o sistema papal recebe o mesmo título de filho da perdição. Filho da perdição é o mesmo título que Jesus chamou a Judas de filho da perdição. Então, tem aparência de discípulo, mas não é um traidor. Então, a igreja foge de um outro sistema que parece ser um discípulo, mas é um Judas, é um traidor. E que trai, e persegue, e devora, e exatamente
o símbolo é perfeito, se encaixa. E quando a gente segue agora? Agora, então, nós estamos aqui depois de Cristo, no início da igreja cristã, vindo para essa parte da história. Mas ele, de novo, dá um pause aqui, ele vai voltar lá no início. Lá no início da batalha entre Cristo e Satanás. Verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, olha só, no céu, lá o Miguel e o dragão estavam no céu, olha aqui. Contra o dragão, batalhavam. E o verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, Satanás não prevaleceu. E foi precipitado o grande dragão, olha só, Satanás foi precipitado, foi lançado abaixo. O grande dragão, a antiga serpente, olha para essa palavra, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os seus anjos foram lançados com ele. E essa informação para trás ali, ele deu em Apocalipse 12:4. A sua cauda levou a você, a cauda do dragão, a terça parte das estrelas do céu. E em Apocalipse capítulo 1, verso 20, vou pedir para o nosso amigo Tobias, puder ler, Apocalipse 1, o verso 20. A metade do verso. Ok, claro. Sim. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cristiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito obrigado. Então, 7 castiçais seriam 7 lâmpadas, como se fossem lâmpadas colocava o óleo e queimava para iluminar, que tinha no templo, que eram como se fosse uma estrutura assim com 7 lâmpadas, né, que ficava assim, e elas queimavam. E aí, então, as 7 castiçais. Castiçal é o nome que dá para essa estrutura de metal, de ouro, e tinha a lâmpada para iluminar. E aí ele dá dizendo que nessa visão ele tinha as 7 estrelas também. Ó. As 7 estrelas são os anjos. Então, assim, essas 7 estrelas específicas são esses anjos específicos. Mas fica claro que quando usa a palavra estrela, se relaciona também com anjos. Está relacionado com anjos. E quando a gente vê que Satanás, Apocalipse 12, voltando, batalhava, no verso 7, Apocalipse 12, verso 7, batalhava no céu, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o quê? O dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Dragão e seus anjos. E no verso anterior lá, ele dá uma informação solta ali, mas que se refere ao mesmo momento dessa batalha, que o dragão levou após si a terça parte das estrelas. Então, o dragão levou a terça parte dos anjos do céu. Então, 2/3 de anjos ficaram fiéis a Deus. E 1/3 ficou com Satanás. 2/3, o dobro do que 1. 1/3, outro 2/3. Então, 33,3% seguiu Satanás. 66,6% ficou com Deus. Aproximado. Mas é melhor o termo, não porcentagem, mas por causa dos números ali. Fica melhor em percentual, assim, 2/3. Porque é o dobro de anjos fiéis a Deus. Não precisamos ter medo, que Deus tem o dobro de anjos fiéis a ele. Tá. Não precisamos ter medo, assim, de que Satanás é mais poderoso. Não, Deus é muito mais poderoso. Mas voltando aqui, então. O que eu quero mostrar aqui é que o Apocalipse está escrito como se fosse um quebra-cabeça. As peças estão separadas, um lugar ali e aqui, mas quando você vai juntando, você vai percebendo. Então, o que está no verso 4 é a mesma coisa que está acontecendo no verso 7 e 8 ali. E o verso 9, ele diz que foi entrevistado do grande dragão, a antiga serpente. Por que antiga serpente? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu esteja caminhando numa floresta. E de repente vem sorrateiramente um dragão atrás de mim. Gigante, né? Pisando assim, fazendo barulho com as patas e chegando assim, mas tentando ser bem silencioso. Será que ele conseguiria me pegar de surpresa? Se eu ouvisse um barulhão assim, um movimento e chega um dragão, eu olho e vejo um dragão. Não ia me pegar de surpresa, eu ia ver e ia pedir ajuda. Senhor, me salve.
É quase impossível um dragão pegar alguém assim de surpresa, assim, subitamente. Ele vai aparecer, ele é grande, é gigantesco, um animal terrível. Mas quando a gente vai em Gênesis, lembrando que a cobra ela não era tão sutil, tão sorrateira, não se arrastava, ela era um animal o mais bonito. Ela recebeu a maldição de Deus, por isso ela se tornou tão do jeito que é hoje. Mas o mesmo princípio, vamos lá em Gênesis capítulo 3. Vou pedir para quem está na vez de ler, Yasmin, Gênesis capítulo 3. Veja só, o verso 1. Só o verso 1, por enquanto. E a Sônia, se já puder ir abrindo em 2 Coríntios 11 também. Então, vai lá, primeiro Gênesis. Diz assim: Pode ler. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então ela começou a colocar dúvida, não como, e foi seguindo ali, ela fala uma mentira no verso 4, verso 4, certamente não morrereis. Então ela tinha astúcia, uma aparência, e enganou Eva. A serpente enganou Eva. E aí quando a gente vê agora em 2 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 11, o verso 3. Na verdade, o verso 2 e 3. A gente vê novamente o símbolo da igreja sendo uma mulher, uma esposa. Sônia, por favor, 2 Coríntios 11, verso 2 e 3. Dois e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha só, como ele teme que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. E ele estava querendo preparar a igreja como uma mulher, uma virgem pura, a um marido. Vejam só, mulher pura. Apocalipse lá, uma mulher pura. Marido, Cristo, Sol. E aí, quem tinha medo que fosse enganado como Eva foi enganada? A serpente enganada. Por quê? Agora, olha o verso principal agora. 2 Coríntios 11, verso 14. Paulo, consegue ler para nós? 2 Coríntios 11, 14. Só ativar o áudio. Isso. 11, 14. Isso aí. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso aí, muito obrigado. Então, o próprio Satanás, ele muda a sua forma, ele aparece sobre a forma que ele quiser. Logo antes ele falou que a serpente enganou. E aí, quando a gente vê lá em Apocalipse, Satanás é chamado de dragão e é a antiga serpente. Então, quem que era a serpente lá? Na verdade, era Satanás, não era um animal, não era uma serpente. Era Satanás que se transfigurou, mudou a sua forma para algo glorioso. Na época, a serpente era um animal glorioso, e não assim, que dá medo, que nem hoje. Por causa da maldição, ela ficou assim. Mas então ele mudou a sua forma. Então Satanás ele muda a sua forma para enganar. E quando nós vemos isso, Apocalipse 12, o verso 10, 9, na verdade, a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque lá no início ele apareceu numa forma com o objetivo de enganar. Mudou a sua forma. E aí agora ele aparece mais claramente como um dragão. Ele demonstra quem ele é. Ele demonstrou perante o universo quem ele é. Perceberam? No início ele era uma antiga serpente, parecia algo, mas não era ali, não estava bem claro. Conforme foi passando o tempo, a história da Terra, os reis e tudo, os reinados, aí ele mostrou quem ele na verdade era. Era um dragão mesmo. Os anjos, o universo inteiro começou a ver. Satanás é um dragão. Ele não é o Salvador, ele é um destruidor. E aí Jesus aparece. E aí, quando Jesus vem, aí
Aí nós vamos ver agora o verso 10. Esse é o ponto. Perceberam toda essa questão aí? Esse é o ponto. Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás, desde que ele aceitou esse princípio do pecado e egoísmo no seu coração, ele se tornou um dragão. Mas os outros não viam ele como um dragão. Por isso que ele enganou os anjos, a terça parte. E aí, quando nós vemos aqui que ele então ele foi o que expulso do céu, é que perdeu as simpatias do céu. O céu não mais olhava para Satanás como, será que ele tem alguma coisa? Eles já viam quem ele era, o caráter dele de dragão. É terrível, é destruidor. Pronto, não ficou dúvida. É isso. Antes ele parecia uma serpente lá no início e tal. Ele apareceu como uma serpente. Então mas agora é a antiga serpente porque ficou desmascarado quem ele é. Tem até uma música, Desmascarado. Depois eu posso mandar ela. Mandar ela no grupo para vocês verem. Desmascarado. É uma mensagem bem importante também. E aí, quando a gente... Deixa eu só colocar aqui, Desmascarado para lembrar. Ela tem em português e em inglês. Originalmente ela foi feita em inglês, foi traduzida para o português. Vou mandar as duas. Aí assim, voltando agora ao Apocalipse, então. Verso 11. Então ele foi expulso e agora como que podemos vencer? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Então, olha, aqueles que foram perseguidos no deserto, eles venceram Satanás por meio do quê? Do sangue do Cordeiro. Não dos cordeirinhos lá da antiga aliança, que é só uma sombra, não. É do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. E pela palavra do seu testemunho, que Jesus deu testemunho em toda a Bíblia, as duas testemunhas, olha só, essa palavra que deu força para os mártires suportarem toda a perseguição dos 1260 anos, que aconteceu na Idade Média, Idade das Trevas. E aí, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse é o ponto. Foram fiéis até a morte. E aí Jesus também tem as promessas lá das igrejas que a gente estudou no início do Apocalipse. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E agora, verso 12. Olha o que incrível. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Porque Satanás foi expulso, já não está claro quem ele é. Só que, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Veja só, e agora, olha que interessante, verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, Satanás foi expulso do céu, lá quando houve a batalha entre Miguel e os seus anjos, que é Jesus, Miguel é Jesus, a gente já estudou sobre isso, e contra ele, sim, foi expulso, só que não totalmente, porque ele ainda tinha acesso ao céu. Jó, capítulo 1, ele dá essa história. A gente vai lá. Glaucio, se puder ler para nós. Jó, antes de Salmos, o livro anterior a Salmos, no capítulo 1. A história de Jó aconteceu, certamente antes de Moisés. Acredito que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Então, Moisés, sob inspiração de Deus, Deus mostrou para Moisés o que aconteceu com alguém que viveu antes dele. Moisés viveu bastante tempo depois de que a Terra foi criada. Talvez no ano 2000 e tanto da Terra. Eu não sei, mas tinha passado um bom tempo desde que a Terra tinha sido criada, tudo. E Jó, né? Daí depois Moisés. Mas então Jó viveu antes de Moisés. Então, bastante tempo atrás. Talvez em aproximadamente 4.000 e poucos anos atrás. 4.000 e poucos anos. Digamos que a Terra tem aproximadamente 6.000 e poucos anos. Né? Então aí, voltando. Jó, então, capítulo 1, o verso 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Muito obrigado. Esse é um texto interessante, por quê?
os anjos, quando falam na Bíblia, geralmente são referidos como anjos. E eles não precisam ir se apresentar a Deus. Eles já moram com Deus. Moram no céu. Quando aqui fala que num dia em que vieram os filhos de Deus se apresentar, veio também Satanás. Satanás veio de um planeta distante, o planeta Terra. Mas isso indica que há outros planetas no universo que existem seres que não pecaram. E eles vão se apresentar perante Deus. Só que aqui não veio Adão se apresentar perante Deus, porque, primeiro, Adão já tinha morrido. Fazia muito tempo havia passado desde que Adão havia morrido. Mas porque Adão vendeu a sua autoridade sobre o planeta, o seu título de liderança para Satanás, quando ele aceitou o governo de Satanás. E agora Satanás vai lá perante Deus se apresentar e dizer, eu venho aqui de passear sobre a terra, ou seja, é o meu domínio, eu que mando aqui na terra. Ele vai lá no céu e diz, lá na terra sou eu que mando. Aí Deus chega e diz, não, tem um servo meu que está lá. Você não manda nele. É Jó. E tem toda a história de Jó. Não é o caso agora, mas é uma boa história. Voltando agora para o Apocalipse. Então, quando nós vemos que Satanás não tinha acesso ao céu, porque ele se dizia, eu sou o representante do planeta Terra. Eu venho aqui representar o meu domínio. Quando depois que a cruz, no Calvário lá, que ele faz de tudo para matar Jesus, aí fica claro quem ele é. Ele é o homicida, ele é o dragão. E aí ele perde o acesso ao céu. Agora ele não vai mais representante do céu, coisa nenhuma. Agora é Jesus, porque Jesus é o representante verdadeiro. Ele nos comprou com o seu sangue. Então agora Satanás perdeu totalmente. Perdeu na primeira instância lá, na verdade ele perdeu nessa segunda instância. E aí vai ter a terceira instância que ele vai perder ainda, mas ainda não chegou, está quase. Quando a gente vê essa segunda instância, é exatamente o verso 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, totalmente, não tinha mais jeito. Ele não tinha mais acesso às simpatias do céu. Os anjos lá, mas não olhavam mais para ele. Será que Satanás está certo? Será que tem alguma coisa de verdade no que ele fala? Já foi visto? Não tem. É dragão, é mentiroso. Aí, quando ele viu, o que ele vai fazer? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Primeiro já persegue a própria mulher que deu à luz o filho homem e destrói o povo de Israel. Os judeus foram destruídos pelo Império Romano, que é o dragão. O dragão viu isso e mandou destruir. Exatamente, os imperadores lá romanos destruíram os judeus como nação. Também porque eles rejeitaram aquele estudo, está relacionado. Mas essa nova forma do povo de Deus, não mais como o povo judeu, mas como o corpo a igreja de Cristo, a igreja cristã, agora vem o verso que ela sofre a perseguição porque Satanás primeiro persegue lá e continua perseguindo a mulher, o novo corpo de Cristo, né? Que é, no caso, a nova forma da igreja de Cristo. É um corpo só, né? Mas são símbolos, né? E agora o verso 14, Apocalipse 2:14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Novamente, um tempo, essa palavra tempos é o plural de dois, né? 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. 1 mais 2 mais metade. Então, 3 tempos e meio. 3 tempos e meio simbolizam 3 anos e meio proféticos. São 1.260 anos literais. Então, só para os 3 anos e meio simbólicos, quando a gente transforma em dias, 3 anos e meio, vezes 360, que era o número de dias que tinha nos meses lunares, de 30 dias cada mês, a gente chega no número de 360 para cada ano, vezes 3,5, 1.260. 1.260 é a palavra, o que a gente leu lá no verso 5. Desculpa, no verso 6, Apocalipse 12:6. 1.260 dias. Quando ela fala aqui 3 tempos e meio, 3 anos e meio, simbolizam exatamente esses 3 anos e meio, é a mesma coisa que os 1.260 dias. Que é a mesma coisa que 42 meses. A unidade de medida diferentes, mas é a mesma informação. E esse é o período que, simbolicamente, né, falado nesses termos, na realidade representa 1.260 anos. Então, para a gente ficar mais fácil, a gente sempre transforma na forma mais basal ali. Então, 1.260 dias é igual às outras coisas, mas 1.260 dias representam 1.260 anos, na realidade. Profecia, 1.260 dias, mas na realidade, 1.260 anos. O símbolo e a realidade.
Na realidade, então, 1260 anos foi o tempo que a igreja foi perseguida pelo sistema papal. E o que me chamou a atenção dessa última vez que eu estudei esse capítulo, agora é o que vem no final do verso 14, olha. Tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Não era dragão? Por que falou serpente agora? Não era antiga serpente? A serpente já não tinha passado? Por que falou serpente de novo? Satanás voltou a agir como uma serpente, não mais como um dragão. Satanás agiu como um dragão com o imperador lá, com o Império Romano. Ele matava, mandava os exércitos e tal. E viu que não estava dando certo. Então ele deixou de lado a sua ação por meio do dragão e voltou a aparecer agora na forma de serpente. E digamos a mesma situação, né? Alguém que imaginou antes, alguém caminhando na floresta e vê um dragão querendo seguir ele silenciosamente. Não consegue. Mas se você está na floresta e de repente silenciosamente uma serpente aparece e vai te seguindo. Você talvez nem veja ela, de repente um bote. E pode ser mortal, pode morrer por causa de uma picada de uma serpente. Quando aqui nós vemos em Apocalipse, então agora Satanás muda sua tática de novo, ele começa a agir como serpente. Mas teve uma mulher que escapou, não foi enganada. Mas o que foi enganado? Uma parte dos cristãos que aceitou as doutrinas da serpente. E aí que entra o sistema papal, que tinha nome de cristão, mas não era. Que dizia ser o vigário de Cristo, mas não era o vigário de Cristo. Que era um Judas, um traidor. Entenderam? Então voltou a agir como serpente e enganou aqueles que aceitaram a sua doutrina, mas não a mulher pura que estava no deserto. Essa mulher pura estava no deserto, não foi enganada. Mas olha o que acontece, o verso 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então olha só, esse sistema papal agora que é uma serpente que engana, tem aparência de algo, mas é na verdade outra coisa. Joga uma água joga os povos, as nações, como a gente já viu, né, que é o símbolo de águas, para tentar destruir a mulher. Mas olha só, o verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Água, a gente já viu, mas vou pedir para nós vermos de novo. Eu vou seguir os últimos versos que já estourou o nosso tempo. Todos que puderem, abram também Apocalipse capítulo 17, o verso 15. Nós lemos assim, ó. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta, olha só, prostituta, uma mulher, que não é fiel. A gente vai entender melhor isso no Apocalipse 17. Então, as águas, o que são? São povos e multidões e nações e línguas. Então, povos, multidões, nações e línguas. Em Apocalipse 12, a gente vê essa água, esse rio indo lá. Povos, multidões, nações e línguas tentando destruir a mulher. A igreja pura, que sobreviveu no deserto. Então, vem esses povos querendo destruir. E quem lançou esses povos? A serpente. Novamente, o sistema papal que Satanás usou, né, enganou e tentou usar para destruir totalmente a mulher. Os fiéis de Deus, os cristãos fiéis. Mas aí o que vem? A terra. O oposto da água seria a parte molhada, a parte seca é a terra. E Deus, quando criou a terra, ele tirou a porção seca da terra, da água. Então a água estava lá e tirou. No nosso planeta, uma região que não havia muitos povos, nações, multidões, era a região dos Estados Unidos. E por que esse símbolo se aplica exatamente aqui? Porque para onde que fugiram os cristãos quando essa última onda de perseguições vieram? Exatamente nos anos finais dos 1260 anos, que começaram lá no sistema, quando o Papa recebeu todo o poder para matar, e em 538, quando foi derrubado o último dos 3 chifres que estavam impedindo, né? Foi lá da Apocalipse de Daniel, né? Que fala 3 chifres foram derrubados, os três povos que impediam que o sistema papal se desenvolvesse, que eram os vândalos, os ostrogodos e os éralos, os vândalos e os ostrogodos, esses 3. E aí, quando o último deles caiu, aí veio, então, 538 o sistema papal. E esses 1260 anos se passam de 538 até 1798. A gente, no estudo passado, a gente viu a respeito desse período,
e como fechou bem ali próximo à Revolução Francesa, no final desse período, perto de 1798. E perto desse período do final, 1500 e pouco, 1600, veio a Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio, vários reformadores. Wycliffe também e muitos outros. E eles fizeram a Reforma Protestante, que deu o quê? Um espaço para que essa água que Satanás estava tentando destruir não atingisse. Deus abreviou um pouco o tempo de perseguição. E para onde que fugiram a maior parte dos cristãos da Europa? Para os Estados Unidos. Os cristãos da Europa que estavam sendo perseguidos nessa parte final, nesse momento final, não foram destruídos porque Deus permitiu que eles tivessem um abrigo nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos surgiu como um país protestante que ajudou esses perseguidos cristãos da Europa a irem e formarem uma nação independente, com princípios republicanos, de liberdade religiosa, que o Estado não se intrometeria com a igreja. Então, a igreja e o Estado seriam separados. Esses são os fundamentos dos Estados Unidos, os fundamentos da Constituição dos Estados Unidos. Claro, levou um tempo, foi um processo, não foi algo pronto, assim. Também teve muitas lutas para isso acontecer. O Satanás estava atuando lá também, mas não tinha tanto campo como aqui na Europa. No caso, ali na Europa ele tinha, por meio, né, dos povos e das multidões. Ficou claro? Todo esse esquema que aconteceu. Então, a terra ajudou. A parte seca, que não tinha tantas multidões, os Estados Unidos recebeu todos esses imigrantes. Então, os Estados Unidos ajudou. A gente vai ver em Apocalipse 13, próximo capítulo, sobre essas diferenças do mar, a besta do mar e a besta da terra. Mas, por enquanto, foram lá. A mulher foi para os Estados Unidos. A terra ajudou a mulher. E agora olha o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Novamente. Aparece como dragão de novo. Não era mais serpente, mas era dragão. E era, na verdade, um rio ali, quando fala a serpente lançou o rio. Mas continua sendo o dragão. Mas a maneira como ele aparece é uma serpente, percebe? Ele muda a sua forma, dependendo do contexto, como ele quer agir. E agora o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Novamente agora. A igreja fiel os fiéis de Deus vão para os Estados Unidos. Mas não são todos que permanecem fiéis. Grande parte apostata. E o que é dito ali? O remanescente. O remanescente é só o que sobrou, os que restaram. Então, os que restaram da fidelidade, sendo fiéis a Deus, são o quê? Aqueles que têm duas características. Guardam os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de Jesus. A gente não vai aprofundar mais a respeito disso hoje, mas esses que guardam os mandamentos de Deus é a característica dos que restaram lá do que foram para os Estados Unidos e que são fiéis a Deus e têm o testemunho de Jesus. Só para a gente colocar ali uma explicação, o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, o verso 10. Eu vou ler mais rapidamente a parte inicial, que é só um contexto do que estava acontecendo na visão que João teve. E aí, quando ele vê um anjo ali, no caso, Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Olha só os testemunhos de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, ter o testemunho de Jesus é ter o espírito de profecia. O próprio João recebeu esse espírito de profecia. Por isso que ele escreveu o Apocalipse. Ele teve visões. E ele está dizendo que naquela época dos apóstolos teve o espírito de profecia. Só que, novamente, lá quando a igreja depois tivesse saído da Europa e ido para os Estados Unidos, os que restaram, não todos, mas os que restaram fiéis a Deus, guardando os mandamentos, eles receberiam o quê? O espírito de profecia. Teria um profeta novamente. E aí, por volta ali do final de 1798, depois de 1798, 1800 e pouco, será que em 1800 e pouco teve algum profeta que Deus enviou lá para os seus fiéis nos Estados Unidos e que Satanás tem ódio contra esses que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo? Aconteceu. E é
essa é uma parte que nós abordamos um pouco já algumas vezes, mas que Deus, sim, ele enviou o Espírito de Profecia por meio do ministério de Ellen White. Cabe só fazer um estudo só sobre isso, né? Por isso nós não vamos aprofundar hoje. Mas Ellen White fazia parte desse grupo que permaneceu fiel, que anunciou a mensagem de Jesus estava voltando, que nós vimos lá em Apocalipse 10. Teve um desapontamento. Depois, Ellen White não fundou a igreja, nenhuma igreja. Ela fez parte do movimento adventista. E foi se organizando e tal. E ela depois recebeu o dom do Espírito de Profecia. Ela tinha visões. Deus dava visões a ela. E quando a gente compara com as características de um profeta verdadeiro, a gente percebe que se encaixam, fecham, exatamente. Só que eu quero, primeira coisa, a respeito desse assunto, para encerrar, né? Dizer muita cautela, muito cuidado. Quem tem muito ódio contra essa igreja, e esse remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o Espírito de Profecia, né, que é o testemunho de Jesus, é o dragão. Então, se a gente for ouvir tudo que é dito sobre Ellen White na internet, é a pessoa mais horrível do mundo, é uma apóstata e tudo, se for ouvir tudo que fala. Só que muito disso está sendo influenciado pelo dragão, que odeia. Então, cada um deve pesquisar por si mesmo e usar primeiro a Bíblia. A gente tem a Bíblia como norma. E, com base na Bíblia, comparar se o que essa, que é dito, uma profetisa, escreveu está de acordo com a Bíblia ou não. Pesquisar por si mesmo e verificar. Não só ouvir o que dizem a respeito. Vá na fonte e pesquise. E eu digo para vocês, eu fui, pesquisei. E, para mim, confirmou que é uma profetisa verdadeira. É o cumprimento dessa profecia aqui, de Apocalipse 12. Mas é para cada um de nós. Deus deixa esse. E quem quiser, eu recomendo para todos, começar por um livro, Caminho a Cristo. Comece, quem nunca leu um livro de Ellen White, eu recomendo, leia esse primeiro, Caminho a Cristo. Eu vou mandar lá também, no grupo. E é um livro muito bom. Ele é pequeno, não é grande. E tire suas próprias conclusões. E tem muitos outros livros. E é simplesmente espetacular. Só pode ter vindo de Deus. Cada dia que eu estudo mais, eu vejo... não tem nada que eu tenha encontrado no Espírito de Profecia, né, nos livros de Ellen White, que esteja contrário com a Bíblia. Eles não vêm para substituir a Bíblia, para ter uma nova luz diferente, não. É só para ajudar a entender o que já está tudo aqui. É simples isso. Então, por isso fica um estudo para um outro momento. Mais aprofundado a gente pode fazer. Mas, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Foi um pouco mais extenso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar estudando aí. Dúvidas são tiradas com esse estudo aí. Cada dia mais que eu assisto aí, o estudo está cada vez mais claro do que já estava, né? Amém. É uma luz mesmo que brilha mesmo com muita intensidade. Amém. Feliz sábado a todos aí. Deus seja louvado, amém. Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado pelo sábado. Pedimos que o Teu Espírito nos guie a cada vez compreender melhor a Tua palavra e a andar nos Teus caminhos. Por favor, esteja cada um de nós. Pedimos e agradecemos e peço Tua bênção sobre cada um dos queridos aqui que participou, os que vão ouvir ainda depois. Dá-nos o entendimento das profecias. E que estejamos preparados para a Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado.